sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje eu vou levar vocês para uma aventura. Mas não é qualquer tipo de aventura. Hoje eu vou mostrar para vocês a máquina mais maluca que eu já vi em toda a minha vida. Gente, há um tempo atrás a minha mãe me contava sobre uma máquina chamada desnatadeira. A desnatadeira é uma máquina que faz nata, que tira a nata do leite. E a nata que eu tô falando é realmente aquela nata que tu come no pão, aquela nata que faz manteiga, sabe? Vocês já pararam pra pensar da onde que vem a nata? Pois é, eu também não tinha parado pra pensar nisso até que minha mãe contou dessa máquina desnatadeira, que era uma engenhoca muito maluca, que ela contava que tinha um monte de tampinhas e o leite passava por essas tampinhas e daí de um lado saía nata, do outro lado saía leite. A minha mãe me contou a história da desnatadeira porque era a máquina que ela utilizava quando criança pra tirar, né, a nata, pra fazer a nata do leite. Mas a minha mãe me contou dessa engenhoca maluca e falou pra mim que não fazia ideia de como é que de um lado saía leite e do outro lado saía nata. Sendo que tu só precisa colocar o leite nessa máquina, o leite vai correr por essas tampinhas e, de repente, saiu leite, saiu nata. E ninguém sabe como é que foi que saiu nata e saiu leite de uma coisa que era só leite. Então, quando ela me contou dessa máquina, eu fiquei super curiosa pra saber e pra conhecer uma desnatadeira. Só que é uma máquina muito antiga e é uma máquina difícil de achar, porque não é qualquer pessoa que ainda tem uma desnatadeira desse tipo, né? Eu acredito que hoje a nata que a gente consome em casa mesmo é uma nata que vem, sei lá, de uma indústria que faz isso em grande escala. Foi então que eu estava na cidade de Mirim-Doce, no interior de Santa Catarina, e a minha madrinha ficou sabendo da história de que eu queria muito conhecer uma desnatadeira. E adivinhem só, a cunhada da minha madrinha, a Lúcia, tem uma desnatadeira. E a minha madrinha me levou na casa da Lúcia pra ver a desnatadeira da Lúcia. E a Lúcia usa a desnatadeira dela pra fazer nata até hoje. A Lúcia nos recebeu na casa dela e nos mostrou um pouquinho do trabalho diário que eles têm na fazenda com as vacas leiteiras. Eles têm um sistema de confinamento para as vacas que passam seus dias comendo muito e produzindo leite. A fazenda deles é cheia de tecnologia e eles têm esses ventiladores enormes onde ficam as vacas para tirar o leite. A tirada de leite não é feita de forma manual, e sim por essa máquina enorme que tira o leite, conta quantos litros foram retirados e manda o leite diretamente para o tanque de resfriamento. Aqui dentro desse tambor inteiro só tem 2 tiradas de leite. Só de ontem de noite e hoje. E no fim do processo, a máquina ainda se auto-higieniza. O negócio lá, gente, é coisa tipo que eu só vi em televisão. Eu nunca tinha visto isso na minha frente, eu nunca tinha conhecido um local que fazia esse tipo de trabalho. E eu só tinha ao vivo e conhecia pessoalmente o método manual mesmo de tu tirar leite, o método tradicional, aquele que tu vai lá, coloca a vaquinha, né, e ordenha a vaca mesmo. Na fazenda da Lúcia também tem os bezerrinhos, que nascem das vacas que são inseminadas todas artificialmente. Isso para sempre manter a qualidade do leite. E eles trabalham com 2 espécies de vaca, a vaca Jersey e a vaca holandesa. E vocês sabiam que dependendo da espécie da vaca o leite sai diferente? Pois é, a Lúcia também me explicou isso. O leite que sai da vaca Jersey possui muito mais gordura. Isso faz com que o leite produza uma nata mais amarelada. E, consequentemente, por ter mais gordura, vai produzir muito mais nata. E a manteiga feita com essa nata da vaca Jersey também é uma manteiga bem amarelinha. Já as vacas holandesas têm menos gordura no leite, então produzem uma nata bem branquinha. E a manteiga também fica mais clara. Bom, agora que vocês já entenderam aonde estamos e tudo que tem aqui nessa fazenda, então eu vou mostrar pra vocês a parte mais legal, que é a desnatadeira. A desnatadeira da Lúcia está há anos na família dela. É uma máquina que ela ganhou da sogra, que ganhou da sua sogra e que ela já tinha comprado usada. Essa máquina ela veio da Alemanha, mas eu não vou saber detalhes históricos para falar para vocês em que ano que as desnatadeiras vieram para o Brasil. Mas nós suspeitamos que foi um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, porque muitos alemães vieram para o Brasil um pouco antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Quando nós chegamos para ver a desnatadeira, eu não imaginei que fosse uma máquina tão pequena. Quando a minha mãe falava da desnatadeira, gente, eu imaginava que era tipo uma parede inteira, assim, e com várias tampinhas que iam descendo e descendo e descendo conforme tu ia girando a manivela. Parecia quase uma coisa de ficção, assim, da Fantástica Fábrica de Chocolate, sabe? E pra fazer nata, o leite precisa estar morninho. A Lúcia explicou que normalmente ela faz nata assim que ela tirou o leite das vacas, né? Assim que elas passaram por aquele processo lá de tirar os leites naquela máquina maluca. Mas como a gente chegou ali no meio da manhã e o horário de tirar leite já tinha passado, então a gente teve que esquentar um pouquinho o leite. Ela falou que o leite recém-tirado produz ainda mais nata. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para conseguir fazer a nata na desnatadeira é montar a máquina. Ela é composta por essas várias tampinhas que são encaixadas uma dentro da outra e precisa ter
o encaixe certinho, porque senão ela não vai produzir nata. Então é necessário fazer esse ajuste certinho ali, colocando uma tampinha em cima da outra. E depois é só colocar uma outra peça bem estranha, que nesse momento eu ainda não sabia muito bem para que servia essa peça. E dentro dessa peça esquisita tem uma tampinha que também é de metal. E ela serve meio que, eu acho que para controlar a passagem do leite ali. E aí essa parte já pode colocar na desnatadeira. E daí vem uma outra peça que eu também achei bem estranha e que tem tipo uma boiazinha ali dentro dela que também é feita de metal. Mas antes a gente vai colocar então a saída do leite e a saída da nata, né? Essas duas tampinhas é por onde vai sair o leite e por onde vai sair a nata. E depois de tudo isso vai essa bacia em cima, aonde a gente vai colocar o leite, e também tem um controle ali para controlar a passagem do leite. E agora é necessário começar a girar. E não é girar de qualquer jeito, né? Tem um ritmo certo para girar, não pode nem ser muito lento nem muito rápido. E tu consegue saber se tu tá girando certo ou não se tu escutar o som da campainha. Assim que a gente começa a girar, os primeiros giros eles são bem pesados. Isso é para calibrar a máquina, né? E quando ela vai ficando mais leve, significa que ela tá pronta para receber o leite. Então, sem parar de girar, é só colocar o leite e liberar a trava. E depois de girar alguns segundos, gente, parece até mágica. A nata sai de um lado e o leite desnatado sai do outro lado. E é nesse momento que a minha cabeça deu um nó. Como que é possível um monte de tampinhas empilhadas separar um líquido do outro? E depois que terminamos a produção de nata, essa é a hora de desmontar a máquina e lavar. E quando a gente foi desmontando a máquina, a gente foi começando a perceber como que as coisas ali estavam funcionando. Primeiro, nós nos impressionamos com o quão rápido a máquina estava girando. Quando a gente tirou a primeira peça, e foi o momento onde a gente tirou a nossa primeira conclusão de como as coisas estavam funcionando. Esse giro fez com que a gente percebesse que a máquina ela utiliza um sistema de engrenagens para transformar o giro nem tão rápido, nem tão devagar, que é feito fora, em uma rotação muito rápida nas tampinhas. E dá para perceber como só as bordas das tampinhas bem em cima estavam sujas. Concluímos então que a nata, por ser mais pesada que o leite, na hora da rotação, ela acaba sendo puxada para as tampinhas, né, para as várias camadas das tampinhas para cima. E o leite, por ser mais leve, ele acaba sendo expulso das tampinhas. Mas e o que acontece com esse leite que sobra? Você acha que é descartado? Claro que não. Tudo é reaproveitado. Esse leite que sobra, o leite desnatado, a Lúcia faz queijinho. Nós não conseguimos encontrar muita informação sobre a desnatadeira da Lúcia. Nós só conseguimos identificar essa escritura aqui que diz Milka e o número 75. E vocês acham que a nossa aventura para descobrir como as desnatadeiras funcionam acaba por aqui? Estão muito enganados. A minha mãe, ela foi comprar peixe na casa do primo dela, o Jacinto. E a minha mãe voltou me contando que ele tem uma desnatadeira elétrica. E ela falou que não é qualquer desnatadeira elétrica. Ela me contou que a desnatadeira elétrica era uma desnatadeira antiga, como a da Lúcia, mas que ele tinha modificado e trocado a manivela por um motor e transformado ela em uma desnatadeira elétrica. Eis então que fomos na casa do Jacinto. Mas tu acha que a gente chegou lá em 2 ou 3? Claro que não. Claro que não. Foi metade da família lá ver a desnatadeira elétrica do Jacinto. E a gente acabou interrompendo eles bem no horário de trabalho, né? Que eles estavam fazendo a segunda retirada do leite. A Lúcia nos explicou de manhã que todos os dias é necessário tirar leite das vacas de manhã e de noite, né? No finalzinho da tarde, no início da manhã e no final da tarde. E vocês acham que isso se faz, tipo, só durante a semana? Não, é um trabalho diário. Todos os dias é necessário fazer isso. Isso significa que a galera que trabalha com leite e trabalha com vacas, eles não têm final de semana, eles não têm feriado, eles trabalham todos os dias com as vaquinhas. Eles estavam lá tirando leite, alimentando os bezerros, e aí começou a festa, né? Nós demos leite para os bequinhos, acompanhamos a ordenha da noite, recebemos uma aula de como é feita a inseminação artificial das vacas e, é claro, acompanhamos a desnatadeira elétrica funcionando. O mais interessante é que a desnatadeira do Jacinto ela é um modelo diferente da desnatadeira da Lúcia. Na desnatadeira do Jacinto ela tem 20 tampinhas e a da Lúcia tem apenas 12. O Jacinto me explicou que quanto mais tampinhas, mais a gordura é separada do leite. A máquina do Jacinto ela foi modificada por um senhor chamado Eugênio, que mora na cidade de Rio do Sul e tem uma oficina especializada em consertar desnatadeiras. A Lúcia também tinha me falado sobre esse senhor,
porque a desnatadeira dela teve algumas peças roubadas. Então ela levou as peças da desnatadeira dela lá e ele fabricou as peças que faltavam para ela. A filha do Jacinto me falou que com o uso as tampinhas elas acabam batendo umas nas outras ali dentro. E quando a tampinha tá desgastada, acaba que a máquina não faz mais nata. Então eles precisam levar lá para Rio do Sul e o seu Eugênio sempre dá um jeito. O Jacinto me contou que há 30 anos atrás o senhor Eugênio veio até a casa dele para transformar a desnatadeira dele em elétrica. Naquele dia eles passaram o dia inteiro modificando a máquina e fazendo vários testes até encontrar a rotação correta e a distância correta da correia para que a máquina produzisse nata. E no fim do dia, o seu Eugênio tinha produzido a sua primeira desnatadeira elétrica. E que até hoje funciona. Esperando o leitinho sair dali, né? Já tá aqui, já tá esperto já. O Jacinto e a sua filha nos explicaram como que funciona a separação do leite da nata. Primeiro o leite cai por um furinho na bacia e ele entra dentro da máquina e por causa de uma boinha que também é feita de metal, ele controla a entrada do leite. Ele entra aos poucos dentro da máquina, que ainda por causa da rotação acaba puxando para o centro o que é mais pesado, que no caso o que é mais pesado é a gordura do leite. Então ela começa a subir pelas tampinhas enquanto o líquido vai sendo expelido para fora e sai pela saída do leite. A gordura do leite, que é a nata, vai subindo até encontrar um furinho por onde ela passa e sai então pela saída da nata. No fim, essa é uma máquina que utiliza a rotação para separar dois líquidos com densidades diferentes. Nesse momento que a sua cabeça explode com essa incrível aula de física. Nós tentamos encontrar algum tipo de informação na desnatadeira do Jacinto para saber que modelo que ela era ou de que ano que era, mas por essa ser uma máquina muito antiga e a roldana tá bem em cima da onde estava a escritura, a gente só conseguiu ler que foi uma máquina construída na Polônia. Mas, pelo que o Jacinto falou, essa é uma máquina que veio da Alemanha. Essa máquina ela também está há anos na família do Jacinto e ela não foi comprada nova, ela também foi comprada usada. Então a gente também não tem como saber quantos anos tem essa máquina. Depois nós ainda fomos convidados para tomar um café na casa do Jacinto e até fizemos paçoca à moda antiga. O Jacinto nos ensinou como que faz a paçoca e deu um trabalhão para fazer e cada um bateu um pouquinho, né? E no fim tem até uns metidos que vem fingir que tava trabalhando só pra tirar umas fotinhas pro Instagram, né? Eu agradeço muito a Lúcia e ao Jacinto por terem tirado um tempinho, né, do seu dia, do seu trabalho, para nos mostrar o carinho que eles têm por tudo que eles fazem na fazenda. Vocês tornaram o nosso dia muito mais rico e muito divertido. Eu acredito que é essa forma de conhecer o mundo que traz os melhores e maiores ensinamentos. Então, de coração, muito obrigada por terem tirado as dúvidas de uma menina curiosa e que queria muito conhecer como que funciona uma desnatadeira. E se vocês não quiserem perder mais nenhum vídeo que acontece aqui no canal, é só se inscrever aqui embaixo. E deixem também aqui nos comentários o que vocês acharam dessa grande aventura. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!